E aí, povo abençoado, vamos lá para nossa leitura? Bom, hoje a gente vai ler Deuteronômio 27 e 28. Vamos lá? Moisés deu esta ordem aos líderes de Israel: obedeçam a todos os mandamentos que estou promulgando hoje. No dia em que vocês atravessarem o Jordão para a terra que o Eterno seu Deus está dando a vocês, levantem pedras grandes e pintem-nas com cal. Depois de cruzar o rio, escrevam nas pedras todas as palavras dessa revelação para que entrem na terra que o Eterno seu Deus está dando a vocês. Essa terra transborda de leite e mel, prometida a vocês pelo Deus de seus pais. Assim, depois de cruzar o Jordão, levantem essas pedras no Monte Ebal e pintem-nas com cal. Construam um altar de pedras para o Eterno seu Deus nesse monte. Não empreguem ferramentas de ferro nas pedras. Construam um altar com pedras brutas e ofereçam nele suas ofertas queimadas ao Eterno. Vocês devem apresentar suas ofertas de paz e comê-las ali, alegrando-se na presença do Eterno. Escrevam nas pedras de forma legível todas as palavras dessa revelação. Moisés e os sacerdotes levitas falaram a todo o povo de Israel: silêncio! Ouçam atentamente, povo de Israel. Neste dia vocês se tornaram o povo do Eterno, o seu Deus. Ouçam a voz do Eterno. Obedeçam aos mandamentos e regulamentos que hoje estão sendo promulgados. Nesse dia, Moisés ordenou: depois que vocês cruzarem o Jordão, as seguintes tribos estarão no monte Gerizim para abençoar o povo: Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. E estas tribos estarão no monte Ebal para pronunciar a maldição: Rubem, Gade, Asser, Zebulon, Dan e Naftali. Os levitas, agindo como porta-voz e falando em voz alta, anunciarão a Israel: a maldição do Eterno sobre todo aquele que esculpir ou fundir um ídolo, uma abominação para o Eterno, feita por artesãos, e o erigir em segredo. E todos responderão: sim, com certeza. A maldição do Eterno sobre todo aquele que desonrar seu pai e sua mãe. E todos responderão: sim, com certeza. A maldição do Eterno sobre todo aquele que mudar os marcos da divisa do vizinho. E todos responderão: sim, com certeza. A maldição do Eterno sobre todo aquele que fizer um cego errar o caminho. E todos responderão: sim, com certeza. A maldição do Eterno sobre todo aquele que interferir na justiça devido ao estrangeiro, ao órfão e à viúva. E todos responderão: sim, com certeza. A maldição do Eterno sobre todo aquele que tiver relações sexuais com a sua esposa, com a esposa do seu pai. Ele desonrou a mulher do seu pai. E todos responderão: sim, com certeza. A maldição do Eterno sobre todo aquele que tiver relações sexuais com um animal. E todos vão responder: sim, com certeza. A maldição do Eterno sobre todo aquele que tiver relações com a sua irmã, com o filho do seu pai ou da sua mãe. E todos responderão: sim, com certeza. A maldição do Eterno sobre todo aquele que tiver relações sexuais com a sogra. E todos responderão: sim, com certeza. A maldição do Eterno sobre todo aquele que matar o próximo em segredo. E todos responderão: sim, com certeza. A maldição do Eterno sobre todo aquele que aceitar suborno para matar uma pessoa inocente. E todos responderão: sim, com certeza. A maldição do Eterno sobre todo aquele que não puser em prática as palavras desta revelação. E todos responderão: sim, com certeza. Se vocês ouvirem atentamente a voz do Eterno seu Deus e obedecerem de coração a todos os seus mandamentos que hoje estou promulgando, o Eterno os elevará muito acima de outras nações do mundo. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e se espalharão além de vocês, se obedecerem à voz do Eterno seu Deus. A bênção do Eterno na cidade, a bênção do Eterno no campo, a bênção do Eterno sobre os seus filhos e sobre as colheitas das suas terras, os filhotes das suas criações, as crias do seu gado, os cordeiros dos seus rebanhos, a bênção do Eterno sobre sua cesta de pão, a bênção do Eterno sobre tudo o que fizerem. O Eterno derrotará os inimigos que atacarem vocês. Eles virão por uma estrada e fugirão por 7. O Eterno ordenará uma bênção sobre seus celeiros e sobre o seu trabalho. Ele os abençoará na terra que está dando a vocês. O Eterno os separará como povo santo para ele, como prometeu, se vocês obedecerem a ele e viverem conforme o que ele determinou. Todos os povos da terra darão testemunho de vida que vivem sob o nome do Eterno e terão grande respeito por Israel. O Eterno derramará grande prosperidade sobre vocês, sobre os filhos do seu ventre, sobre a cria dos seus animais e as colheitas da tua terra. A terra que ele prometeu
aos seus antepassados dar a vocês. O Eterno abrirá as janelas do céu, derramará chuvas sobre a terra na época certa e abençoará o trabalho que vocês empreenderem. Vocês emprestarão a muitas nações, mas nunca precisarão tomar emprestado. O Eterno fará de vocês cabeça de nações e não cauda. Vocês estarão sempre por cima, nunca por baixo. Se obedecerem fielmente e forem diligentes em cumprir as ordens do Eterno seu Deus, que estou anunciando hoje, não vacilem. Não se desviem nem mesmo 1 centímetro para a direita ou para a esquerda das palavras que estou dizendo a vocês. Não sigam nem adorem outros deuses. Vou dizer agora o que acontecerá se não ouvirem atentamente a voz do Eterno, seu Deus, e não obedecerem diligentemente a todos os mandamentos e instruções que estão ouvindo aqui hoje. Todas essas maldições cairão sobre vocês. A maldição do Eterno na cidade, a maldição do Eterno no campo, a maldição do Eterno sobre a sua cesta de pão, a maldição do Eterno sobre os seus filhos, sobre as colheitas das suas terras, sobre os filhotes das suas criações, as crias do seu gado, os cordeiros dos seus rebanhos, a maldição do Eterno sobre a sua chegada e a maldição do Eterno sobre a sua saída. O Eterno enviará maldição, confusão e oposição sobre tudo que tentarem fazer, até que tenham sido destruídos e não reste nada de vocês. Tudo por causa do mal que fizeram e que levou vocês a me abandonarem. O Eterno infectará vocês com doença, varrendo vocês da terra, e daqui a pouco irão conquistar. O Eterno fará cair sobre vocês doenças contagiosas, febre, inflamação, calor ardente, seca, ferrugem, mofo, que vão perseguir vocês até que morram. O céu sobre vocês se tornará como um telhado de ferro e o solo debaixo dos pés uma placa de concreto. O Eterno fará chover cinza e pó até vocês sufocarem. O Eterno derrotará vocês por meio do ataque dos inimigos. Vocês investirão contra os inimigos por uma estrada e fugirão por 7. Todos os reinos da terra olharão para vocês porque vocês terão se tornado motivo de horror. Seus cadáveres servirão de alimento para aves e para animais terrestres e ninguém os enxotará. O Eterno ferirá vocês com úlceras do Egito, com hemorroidas, feridas purulentas e coceiras sem cura. Ele castigará vocês com loucura, cegueira e perturbação mental. Vocês ficarão tateando à sua volta no meio-dia como um cego tentando achar seu caminho, numa escuridão sem fim, e nunca chegarão ao seu destino. Não passará um dia sem que vocês sejam oprimidos e roubados. Ninguém virá para socorrê-los. Seus homens ficarão noivos de uma mulher, mas ela será amante de outro homem. Vocês construirão uma casa, mas nunca morarão nela. Plantarão uma horta e nunca comerão mais que uma cenoura dela. Verão seu boi ser abatido, não ganharão um único bife dele. Seu jumento será roubado diante de vocês e nunca será devolvido. Suas ovelhas serão enviadas a seus inimigos e ninguém mexerá um dedo para ajudar vocês. Seus filhos e suas filhas serão enviados a estrangeiros. Seus olhos cansarão de olhar para eles, sem poder fazer nada. Suas colheitas e tudo que vocês tiverem produzido serão comidos e usados por estrangeiros. Vocês passarão o resto da vida oprimidos e jogados de um lado para o outro. As coisas que irão presenciar os levarão à loucura. O Eterno castigará vocês com feridas doloridas nos joelhos, nas pernas, e não haverá nem cura nem alívio dos pés à cabeça. O Eterno levará vocês e o rei que tiverem escolhido para uma terra da qual nem vocês nem seus antepassados ouviram falar. E ali vocês adorarão outros deuses, falsos deuses, de madeira, de pedra. O tratamento que vocês receberão desses povos será tão cruel que servirá de lição e provérbios para outros. Vocês plantarão sacos e sacos de semente, mas não colherão quase nada. Os gafanhotos devorarão tudo, plantarão e cultivarão vinhas, mas não beberão nem servirão vinho algum. Os vermes acabarão com elas. Terão pomares de oliveiras por todos os lugares, mas não terão azeite para passar no rosto ou nas mãos. As azeitonas já terão caído. Vocês terão filhos e filhas, mas eles não serão seus por muito tempo, porque irão para cativeiro. Enxames de gafanhotos tomarão as conta das suas árvores e plantações. O estrangeiro que vive entre vocês subirá cada vez mais alto, enquanto vocês caem cada vez mais no buraco. Ele emprestará para vocês, mas vocês não emprestarão para ele. Ele será por cabeça e você por cauda. Todas essas maldições virão sobre vocês. Elas os perseguirão e alcançarão até que não reste nada de vocês, se não obedecerem à voz do Eterno e o seu Deus e não cumprirem diligentemente os seus mandamentos e instruções que estou transmitindo a vocês. As maldições serão marcos e advertências para os seus descendentes. Se vocês não servirem ao Eterno, seu Deus, com alegria e dedicação total na prosperidade, terão de servir aos inimigos que o Eterno enviar contra vocês. A vida será fome, seca, trapos e miséria, e depois ele porá uma canga de ferro sobre vocês e acabará de destruí-los. Sim,
O Eterno levantará uma nação de um lugar distante contra vocês, que mergulhará sobre vocês como uma águia, uma nação cuja língua vocês não entenderão, um povo impiedoso, cruel, até para com velhinhos e bebês. Eles devorarão as crias dos seus animais, as suas plantações, até que vocês estejam falidos. Não deixarão nada para trás, vinho, cereal, azeite, bezerros, cordeiros e, por fim, vocês mesmos. Eles sitiarão vocês, que estarão encolhidos atrás de portas das suas cidades. Eles derrubarão os muros altos, os imponentes que antes faziam vocês se sentirem muito seguros. Eles sitiarão suas cidades fortificadas no país que o Eterno seu Deus deu a vocês, e vocês acabarão agindo como canibais, comendo os próprios filhos que o Eterno seu Deus deu a vocês. Quando o sofrimento do cerco for extremo, vocês comerão seus bebês. O homem mais educado e carinhoso entre vocês se tornará agressivo contra o próprio irmão, contra a esposa amada e até os seus filhos que ainda estiverem vivos, negando-se a partilhar com eles o resto de carne humana cozida que ele estiver comendo. Ele perdeu tudo, até mesmo a sua humanidade, no sofrimento durante o cerco que seus inimigos montaram em volta da cidade. A mulher mais educada e carinhosa entre vocês, que não faria mal a uma formiga, vai se tornar agressiva contra o marido e os filhos, só para não partilhar a placenta do próprio parto que ela planeja comer em segredo. E de fato a comerá, porque perdeu tudo, até mesmo sua humanidade no sofrimento durante o cerco que seus inimigos montaram em volta da cidade. Se vocês não cumprirem à risca as palavras dessa revelação escritas nesse livro, se não viverem com santo temor diante do nome glorioso e temível que é o Eterno, o seu Deus, ele castigará vocês com catástrofe, e os seus filhos também sofrerão catástrofes enormes e intermináveis, doenças medonhas e insistentes. Ele fará cair sobre vocês todas as pragas egípcias que no passado aterrorizaram vocês. Serão alvo também de todas as doenças, de calamidades inimagináveis, coisas que nem mesmo estão escritas no livro da Revelação. O Eterno enviará sobre vocês até destruí-los completamente. Se vocês não obedecerem à voz do Eterno seu Deus, serão reduzidos a uns poucos seres errantes. Não serão mais aquela multidão impressionante e numerosa como as estrelas do céu. As coisas acabarão assim. O Eterno antes tinha prazer em agradá-los e em dar a vocês muitos filhos. Então terá prazer em se livrar de vocês e varrê-los da face da terra. Ele os extirpará do mesmo solo que agora vocês estão tomando posse. Ele os espalhará aos quatro ventos de um lado da terra ao outro. Vocês adorarão todos os tipos de deuses, deuses de quem nem vocês nem seus antepassados ouviram falar, falsos deuses de madeira ou de pedra, mas vocês não encontrarão lar ali, não conseguirão se estabelecer em lugar nenhum. O Eterno dará a vocês um coração irrequieto, olhos ansiosos, alma saudosa. Vocês viverão em perigo constante, assustados até com a própria sombra, sem saber o que os aguarda em cada esquina. E pela manhã vocês dirão: como eu queria que já fosse noite. À noite irão suspirar: ai, eu queria que já fosse manhã. Viverão apavorados com o que poderá acontecer em seguida e assustados com o desconhecido por causa daquilo que já presenciaram. O Eterno enviará vocês de volta para o Egito, por uma estrada que eu disse que vocês nunca percorreriam outra vez. Ali vocês se oferecerão, homens e mulheres, como escravos aos seus inimigos, e não aparecerá comprador. Meu Deus, impactante essa leitura. Muitas vezes a gente ouve e fala sobre a bondade e o amor do Senhor, mas pouco a gente fala sobre a ira, sobre que a ira, gente, tá ligado com justiça. Não é essa ira que a gente conhece, né? Então a ira, a justiça, as condições que o Eterno propõe, né? Diante de nós temos sempre duas opções. E o nosso livre-arbítrio é sobre isso, né? Fazer aquilo que o Senhor pede ou fazer aquilo que não é o que o Senhor pede. Então isso aqui, gente, mostra claramente que Deus é juiz, é justo. Ele não pode ir contra a sua própria palavra, contra as suas próprias promessas, contra os seus próprios princípios, né? Ele é o eu sou. Então é sobre isso. Vamos lá então, ó, amanhã a gente vai ler 29 a 31, tá bom? Te vejo amanhã, coloca aqui nos comentários que você tá lendo comigo. Deus te abençoe poderosamente, a gente se vê na leitura de amanhã.